Olá a todos que nos acompanham. Para iniciar a nossa jornada de hoje com a melhor energia possível, deixamos aqui uma saudação muito especial e essencial. Que uma bênção divina alcance, guie, ilumine o dia e a semana inteira de todos os nossos ouvintes. É um privilégio imenso ter a companhia de cada pessoa que dedica o seu tempo para explorar temas tão profundos com a gente. Com certeza. É sempre uma alegria compartilhar esse espaço de descoberta e reflexão constante, sabe? E a exploração de hoje começa com uma imagem que parece, sei lá, arrancada das páginas de um roteiro de ficção científica apocalíptico, só que misturado com drama de tribunal e ambientado na mais profunda antiguidade. A cena é mais ou menos assim. Um imenso tribunal cósmico é convocado e a Terra inteira, com todos os seus povos, é chamada para compor o júri. Uma escala gigante, né? Exatamente. E no centro desse cenário aterrorizante, vemos um homem andando completamente nu e descalço, uivando de dor no meio da noite como se fosse um chacal. E para coroar essa atmosfera de pesadelo, o anúncio do fim absoluto de uma nação inteira é feito através de uma série de trocadilhos sarcásticos em hebraico antigo. É uma abertura de tirar o fôlego. A intensidade literária e visual dessa narrativa tem justamente o propósito de chocar quem lê. O texto joga a gente, sem aviso prévio, para dentro de um dos momentos históricos mais traumáticos e dramáticos que a humanidade antiga já registrou. O peso das palavras carrega a urgência de uma catástrofe iminente. E o nosso objetivo neste mergulho profundo de hoje é entrar nas engrenagens do capítulo 1 do livro de Miqueias. A gente precisa decodificar as razões que levaram a essa cena surreal do tribunal e entender a mensagem cravada nesse cenário de destruição, certo? Vamos desvendar isso. Qual é o terreno histórico em que estamos pisando? Para contextualizar quem está nos ouvindo, onde estamos na linha do tempo? Bom, para compreendermos a dimensão das palavras de Miqueias, precisamos fincar os pés no antigo Oriente Médio. Isso numa janela de tempo que vai de 750 a 686 a.C. Foi uma fase bem conturbada. Muito. Foi um período de instabilidade política brutal e de uma crise ética sem precedentes. Miqueias atuou como profeta atravessando os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E é fundamental lembrar que, nessa época, a nação hebraica estava rachada ao meio. Tinha divisão geopolítica. Isso. Havia o reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era a imponente cidade de Samaria. E havia o reino do sul, conhecido como Judá, que tinha Jerusalém como seu centro de poder. Dois reinos que compartilhavam a mesma origem, a mesma história fundacional, mas que operavam politicamente de forma independente e muitas vezes rival. O grande ponto de tensão era que a mensagem de Miqueias trazia um alerta de aniquilação total para ambos os reinos. A base desse julgamento era uma quebra de contrato. O contrato da aliança. Exato. O povo havia rasgado a aliança sagrada estabelecida com Deus séculos antes, através de Moisés. E essa aliança não era apenas um acordo espiritual abstrato, sabe? Era um contrato social e ético muito prático. Tinha implicações na vida diária das pessoas. Com certeza. A prosperidade e a permanência na terra dependiam de como eles tratavam os mais vulneráveis, de como conduziam a justiça e da lealdade exclusiva a Deus. Só que a corrupção havia tomado conta de todas essas esferas. E essa falha monumental em cumprir as cláusulas do acordo é o que joga a gente de volta àquela cena do Tribunal Cósmico. A abertura do texto é assombrosa, porque não é um julgamento local, não é algo pequeno. Deus convoca literalmente todos os povos da Terra para servirem de testemunhas. A humanidade inteira precisa parar e assistir. Sim, assistir a esse processo judicial da divindade contra o seu próprio povo. E a forma como o juiz entra na sala do tribunal é de arrepiar qualquer um. O que é fascinante aqui é a construção poética da teofania. Que é o termo técnico para a manifestação visível de Deus, certo? Isso mesmo. O texto descreve o Senhor saindo de seu templo sagrado, mas o vocabulário deixa muito claro que não se trata do edifício de pedra lá em Jerusalém. Trata-se da sua morada no céu. Ele desce do cosmos e pisa fisicamente na terra.
E a força dessa descida provoca um colapso geológico. A imagem narrada é a de que, sob o peso dos passos dessa divindade, os montes simplesmente derretem. Eles escorrem como cera derretida quando exposta a um fogo violento. E os vales mais profundos se rasgam, eles se fendem, como o impacto de águas torrenciais despencando ladeira abaixo em direção a um abismo. É uma cena cataclísmica. Muito. Se a gente tentar visualizar, é como um ser de proporções titânicas pisando de pico em pico de montanha, uma força imparável da natureza que desintegra a geografia por onde passa. A criação inteira reage e se desfaz diante da chegada do juiz. Essa hipérbole serve para sublinhar que a quebra de uma aliança ética não é um problema menor ou local. Tem repercussões cósmicas. Afeta a estrutura da realidade. Exato. A insolência continuada de uma sociedade corrompida atrai uma resposta que abala as próprias fundações do mundo em que vivem. E isso nos leva à pergunta central. O que causou tamanho abalo sísmico? Qual foi a infração tão grave capaz de desencadear o derretimento de montanhas inteiras? Os textos antigos apontam para a transgressão de Jacó e os pecados de Israel. Mas, saindo um pouco da poesia, o que a liderança e a população estavam fazendo na prática? O epicentro dessa transgressão envolvia a proliferação do que o texto chama de altos. Pela lei original, a adoração deveria ser estritamente centralizada no santuário em Jerusalém. Isso era um mecanismo de proteção justamente para manter a pureza das práticas e evitar que a religião se fragmentasse. Mas eles começaram a improvisar. Contudo, a população passou a imitar as culturas pagãs vizinhas, construindo altares nos topos de colinas e montanhas. A lógica emprestada do paganismo era puramente geográfica. Quanto mais alto o altar, mais perto do céu e das divindades eles estariam. É algo que ressoa muito com a atualidade se pararmos para pensar. É muito fácil para as instituições modernas ou mesmo para as sociedades inteiras manterem o nome ou a fachada de suas fundações, enquanto na prática operam com a lógica da colina dos vizinhos, sabe? Adotando atalhos éticos. Exatamente, adotando atalhos éticos e morais para alcançar o topo mais rápido. O verniz continua ali, mas a essência apodreceu. A analogia é perfeita. Eles mantinham a nomenclatura religiosa, mas a prática estava totalmente tomada pelo paganismo. E nesses altares elevados, além da idolatria explícita, ocorriam abusos terríveis. A ironia cortante de Miqueias atinge o ápice quando ele declara que a própria cidade de Jerusalém, concebida para ser o farol da pureza ética, havia se tornado, na prática, o maior desses autos de pecado. A capital havia institucionalizado a corrupção. E o apodrecimento começa lá no norte, em Samaria, e desce como uma infecção para o sul. E é exatamente Samaria que sofre o primeiro golpe desse julgamento cósmico. O texto profetiza o destino daquela grande capital fortificada com detalhes que chegam a causar desconforto na gente. Uma metrópole vibrante seria transformada num mero montão de pedras, largado num campo aberto, um terreno baldio que só serviria para o plantio de vinhas. Uma destruição total das defesas. Sim, as imensas pedras de seus muros de defesa seriam roladas vale abaixo, deixando os alicerces da cidade nus e expostos ao relento. E isso foi historicamente documentado. A brutalidade dessa profecia não ficou restrita ao papel. A máquina de guerra do Império Assírio, conhecida por sua crueldade e eficiência tática, cercou Samaria. Em 722 a.C., após 3 longos anos de um cerco agonizante e de fome generalizada, a capital do norte caiu. Ela foi desmantelada exatamente conforme a visão de Miqueias. Suas pedras rolaram pelo vale. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a punição descrita não é apenas militar. O profeta detalha a quebra dos ídolos usando uma metáfora financeira e sexual que é absolutamente genial na sua construção, embora muito gráfica. Como o texto articula a destruição dessa economia religiosa? Para entender a profundidade do choque, a gente precisa expor a natureza da religião adotada por Samaria, que era o culto a Baal.
Era uma divindade de fertilidade, e a adoração envolvia práticas extremas nos templos, incluindo a prostituição cultual. Uma prática bem comum nas religiões pagãs da região. Sim, e o mecanismo financeiro funcionava assim. Os devotos pagavam pelos serviços dessas prostitutas e prostitutos sagrados, e esse dinheiro, esse salário, era doado aos templos para financiar a fabricação dos ídolos de ouro e prata. Era um ciclo onde a transgressão moral financiava a construção da idolatria. Uma engrenagem de corrupção alimentando mais corrupção, violando todas as regras de cuidado e pureza do contrato original. E a justiça poética que Miqueias anuncia para esse sistema é avassaladora. Toda aquela riqueza acumulada com o pagamento da prostituição sagrada teria um destino muito irônico. Quando os assírios invadissem, eles não apenas destruiriam os ídolos. Eles fariam a reciclagem desse material. Exatamente. Eles derreteriam aquele ouro e prata, levariam tudo como espólio para a Síria e usariam essa riqueza para financiar a prostituição nos templos dos deuses deles. O dinheiro voltaria para a mesma lama de onde saiu, só que no exterior. É o retrato final do adultério espiritual. O povo procurou outros amantes espirituais, fez alianças com divindades e impérios estrangeiros e, como consequência, tudo que eles acumularam nessa traição foi arrancado e entregue aos mesmos impérios que tentaram imitar. É a demonstração dolorosa de que a confiança depositada fora da aliança ética não oferece segurança alguma. Ela acaba consumindo a própria nação. E é diante da inevitabilidade dessa desgraça que o tom do texto sofre uma ruptura dramática. Miqueias não é um mensageiro frio lendo um decreto. Ele desmorona. A terceira parte do capítulo nos mostra um profeta em agonia absoluta. A instrução divina é para que ele ande descalço e nu. E a gente sabe que, nas antigas culturas orientais, retirar o manto externo e caminhar sem calçados era a demonstração máxima e pública de um luto dilacerante. Era a perda total da dignidade e da esperança. A empatia visceral de Miqueias nos ensina muito. Ele não sente prazer em estar certo sobre a destruição. Ele toma a vergonha da nação sobre o próprio corpo. E os lamentos que ele vocaliza amplificam esse desespero. Ele chega a emitir sons animalescos. O texto compara o choro dele ao uivo de um chacal, aquele predador noturno que revira ruínas, e ao gemido longo e lúgubre de aves de rapina, como a coruja ou a avestruz, que habitam desertos e lugares abandonados. Ele está performando a morte da sua própria sociedade. Mas qual era a raiz de um desespero tão incontrolável? A raiz da dor é o diagnóstico de que a ferida de Samaria se tornou incurável. O tecido moral necrosou de tal maneira que a queda do Reino do Norte é irreversível. Mas o terror final, que arranca os uivos do profeta, é a constatação de que essa doença atravessou a fronteira. O julgamento não iria parar em Samaria. O sul seria atingido, e antes de Cristo, quando o rei Senaqueribe desce com as tropas assírias varrendo o Reino do Sul. E para descrever o avanço inexorável dessa máquina de guerra rumo à capital, o texto nos entrega um dos momentos mais brilhantes da literatura antiga. Miqueias cria um poema usando uma série de trocadilhos complexos com os nomes de 11 cidades na rota de invasão. Ele transforma a identidade de cada cidade na descrição da sua própria ruína. É quase como um diário de guerra poético. Como um mapa militar do desespero mesmo. O profeta lista o avanço inimigo cidade por cidade. A rota começa por uma cidade bastante famosa, Gate. Qual era o trocadilho por trás desse nome? O nome Gate soava em hebraico como a palavra para anunciar ou contar. E o profeta suplica, não anunciem isso em Gate. É um eco direto de um lamento muito antigo do rei Davi. A ideia é evitar que a tragédia seja contada na cidade dos velhos inimigos filisteus, para não dar a eles o prazer de zombar da desgraça do povo. A humilhação da derrota não deveria virar festa na casa do inimigo. Faz todo sentido. E aí a marcha do terror continua e atinge a cidade de Bet-Lifra. O nome significa Casa do Pó. E para essa população, a ironia é literal.
O profeta ordena que os moradores se revolvam, que rolem no pó em sinal de luto. O lugar que carrega o pó no nome se transformará no pó da completa desolação. Em seguida, as tropas chegam a Safir, o que os moradores dessa cidade enfrentariam. Safir significa bela ou agradável. O contraste que o texto cria é impiedoso. Miqueias anuncia que os moradores dessa cidade bela não teriam nada de agradável em seu futuro. Eles seriam arrastados por exílio completamente nus, expostos à vergonha pública. A beleza do nome é pisoteada pela feiura e degradação da deportação. Uma destruição de qualquer orgulho baseado em aparências. E a rota alcança Zaana, o som desse nome lembra muito o verbo hebraico para sair. Mas, tomados pelo pânico ao verem a fumaça das cidades vizinhas e o avanço das tropas, os habitantes da cidade da saída ficarão paralisados. Ficam presos pelo medo. Isso, o trocadilho diz que eles não ousarão sair de suas muralhas, ficarão encurralados pelo próprio terror. E o que aconteceria com os vizinhos, na cidade de Bet-Ezel? Bet-Ezel traz o significado de casa da proximidade ou casa do refúgio. O jogo de palavras aqui foca na futilidade. A cidade estará imersa num luto tão profundo pela sua própria destruição que será incapaz de oferecer qualquer proximidade ou abrigo aos refugiados que fogem da carnificina. Ninguém encontrará segurança lá. O desespero aumenta em Mahot. O nome evoca a ideia de amargura. O avanço assírio fará com que os moradores dessa cidade se contorçam de dor, olhando freneticamente para o horizonte na esperança de que algum socorro militar desça de Jerusalém para salvá-los. Mas o socorro não vem. A cidade beberá apenas o cálice da sua própria amargura. E logo depois, as carruagens assírias cercam Laquis, uma cidade poderosa, um polo militar famoso pelos seus cavalos. A ironia aqui parece ainda mais afiada. Sem dúvida, a sonoridade de Laquis lembra a palavra para cavalos. Miqueias usa um sarcasmo cortante. Ele manda que atrelem rapidamente os cavalos às carruagens para fugir, mas a velocidade dos cavalos não pode superar o alcance do julgamento. Além disso, o texto aponta Laquis como o início do pecado para Jerusalém, indicando que a confiança no poderio militar e a importação de idolatrias do norte entraram no sul através dos portões dessa cidade. A falsa segurança das armas é sempre o começo da queda. Uma ilusão de invencibilidade militar desfeita em dias. A 8ª cidade na rota toca numa ferida muito pessoal para o profeta, Moreset Gate. Era a cidade natal do próprio Miqueias. O nome soa como presentes de despedida, ou o dote que um pai dá à filha no casamento. O peso emocional dessa previsão é gigantesco, pois ele anuncia que sua própria casa seria entregue de presente, cedida às mãos cruéis do rei da Assíria. E a cidade de Aczíbia é a próxima. Qual é a ilusão escondida nesse nome? Aczib significa engano ou ilusão. E ela fará jus ao nome de forma trágica. Quando os reis precisarem desesperadamente de alianças, de tropas ou de qualquer suporte que Aczib pudesse prometer, ela se revelará uma miragem, incapaz de entregar qualquer ajuda. O engano será a ruína de quem confiar nela. O penúltimo alvo dessa marcha poética é Maressa, um nome que carrega a ideia de conquistador ou desapropriador. O humor sombrio ataca novamente. A cidade com o nome de conquistador será invadida, conquistada e desapropriada por um império incansável. Por fim, o mapa da destruição termina em Adulão. A nobreza e os grandes líderes do país terão que fugir para as cavernas de Adulão. É impossível não lembrar da história do rei Davi, que muito antes de ter glória, precisou se esconder nessas exatas cavernas como um fugitivo desesperado. A liderança orgulhosa do país retrocede na história e volta a ser um bando de fugitivos tremendo na escuridão. Se conectarmos isso a um contexto maior, a um estudo da psicologia humana e da literatura, percebemos que esse humor ácido de Miqueias não é apenas um exibicionismo linguístico. Na literatura do trauma, quando uma tragédia é tão vasta que a mente recusa aceitá-la, a ironia se torna uma ferramenta cirúrgica. Ao distorcer os nomes das cidades, lugares que traziam orgulho, segurança e identidade, o profeta quebra o estado de negação coletiva.
A população confiava em suas muralhas, em seus exércitos, em sua herança. A ironia desmantela essa falsa segurança palavra por palavra. É como jogar água gelada no rosto de uma sociedade anestesiada. E essa desconstrução implacável nos leva à imagem que encerra o capítulo. O profeta se dirige àqueles que sobraram e emite uma ordem que corta o coração. Ele diz para que raspem a cabeça, para que cortem os cabelos até ficarem calvos, carecas como o abutre ou uma águia. Não é um conselho estético, é a marcação física de uma perda inimaginável. Raspar a cabeça era o estágio final do rito de luto no mundo antigo. Era uma desfiguração intencional para expressar uma dor que não cabia em palavras. O motivo dessa exigência extrema é que os filhos queridos, a juventude da nação, a garantia da continuidade do povo, seriam levados como prisioneiros para o exílio. Sem a próxima geração, a nação é condenada a envelhecer e morrer sem herdeiros. Então, o que tudo isso significa? Depois de atravessarmos montanhas derretendo sob os pés divinos, testemunharmos uma economia corrupta ser engolida por impérios estrangeiros, ouvirmos os uivos de um profeta solitário e traçarmos o mapa sarcástico de uma invasão impiedosa, o que extraímos desse texto milenar? Como essas linhas nos atingem hoje? A síntese monumental do primeiro capítulo de Miqueias é que a vida em sociedade e as alianças éticas possuem um peso absoluto. O texto não é um simples documentário sobre guerras assírias. É uma tese sobre as consequências inevitáveis da corrupção e da hipocrisia. Ele nos obriga a reconhecer que a quebra de pactos morais, o abuso dos mais fracos e a tentativa de maquiar a maldade com verniz institucional não passam despercebidos pela contabilidade do universo. Ações geram reações de igual ou maior magnitude. É um alerta que recusa o conforto. Miqueias não usou sua genialidade poética para acalmar os ânimos. Ele a usou para tentar despertar uma sociedade que marchava sorrindo em direção ao precipício. Isso levanta uma questão importante. Hoje, cercados de tecnologia e de dados, como nós reagimos àqueles que tentam nos alertar sobre falhas sistêmicas iminentes? Miqueias rasgou as roupas e usou a poesia mais cortante possível para tentar fazer um povo arrogante enxergar a realidade. Onde estão os Miqueias da nossa era? Quem são as vozes criativas, desconfortáveis e corajosas tentando furar a nossa bolha de negação antes que as consequências de nossas falhas éticas batam à nossa porta? É vital que tenhamos ouvidos para quem aponta as rachaduras nas nossas fundações institucionais e morais. E isso nos deixa com um último e provocativo pensamento. A história, desenhada em textos como esse, nos prova repetidas vezes que a invencibilidade é uma das maiores ilusões da humanidade. Nenhuma cidade, nenhuma instituição e nenhum império, por mais armado e rico que seja, é grande demais para cair quando seus alicerces morais já viraram pó. É uma lembrança de que a verdadeira força não reside nos muros que construímos, mas na integridade que mantemos dentro deles. Agradecemos imensamente a escuta atenta e a companhia inestimável de quem caminhou conosco por essas ruínas antigas, cheias de avisos modernos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.